capítulo 4 de 1 Timóteo, os versículos 6 aos versículos 16. Nós estamos dando sequência a essa série de mensagens, Igreja Viva, Fé Saudável. Inclusive, semana passada, nós tivemos o privilégio de poder ser ministrado nos primeiros 5 versículos desse capítulo, e hoje nós teremos aí a oportunidade de mergulhar um pouco nesses 10 versículos restantes desse capítulo 4, essa carta aqui, uma carta pastoral do apóstolo Paulo ao seu filho amado Timóteo, à igreja de Éfeso. Eu tenho certeza que essa verdade, como a palavra do Senhor se renova a cada manhã, ela também se aplica à nossa vida nessa manhã também, amém? Abra sua Bíblia aí, se todos acharam, vamos ler juntos, a partir do versículo 6, diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel, digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Versículo 12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Versículo 16, para terminarmos: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Amém? O título dessa mensagem é Treinando para a Piedade. Treinando para a Piedade. Eu queria começar com uma pergunta. O que vem na sua mente quando se fala a palavra piedade, ou você ouve a palavra piedade? Infelizmente, hoje nós temos visto essa palavra caindo em desuso, ou parece que o seu real significado, ele tem sido distorcido. Talvez ser chamado de piedoso hoje é ser rotulado talvez como uma pessoa boazinha, ou uma pessoa que exerce a compaixão. Talvez ao ouvir essa palavra piedade, você se lembre de uma idosa bondosa. Talvez essa é a mensagem que passa hoje em nossos dias, quando falamos sobre essa palavra tão poderosa, que o apóstolo Paulo usa tanto, inclusive nesta carta de 1 Timóteo. Nós estamos aqui diante de uma palavra com um significado profundo, mas se nós pudéssemos aqui reduzir o seu significado apenas para uma afirmação, nós poderíamos dizer que piedade é ser parecido com Deus. Repete comigo: piedade é ser parecido com Deus. Uma pessoa piedosa, ela vai além de meramente bondosa, como a figura da idosa bondosa. Ela vai além desta aparência externa, de uma pessoa piedosa, que se restringe apenas a viver nessa mera aparência externa, de um formalismo religioso, para parecer bonito na foto. Piedade vai além de rituais vazios, sem sentido. Na verdade, a vida de uma pessoa piedosa, ela transborda por todas as esferas da sua vida.
ela não se resume apenas à prática de bondades, mas ela também aplica-se à forma que eu me dou com a minha família, da forma que eu me relaciono com as pessoas e principalmente da forma que eu me relaciono com Deus. E assim como em nossos dias se faz necessário pessoas, cristãos que exercem fielmente a piedade, no contexto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo aqui também não era diferente. O contexto enfrentado por Timóteo aqui não era nada fácil para um jovem pastor. Nós temos visto aqui nas últimas semanas os pastores contando o contexto da época desta igreja de Éfeso. Se tratava de uma igreja que lutava e enfrentava falsos ensinos. Esses ensinos que de alguma forma haviam entrado dentro da igreja. Paulo então nesse texto que nós acabamos de ler, ele desafia Timóteo aqui a se dedicar à piedade. Mas não é de qualquer forma, ele usa a figura atlética. É como se ele pedisse para que Timóteo tratasse a piedade afinco, assim como um atleta se dedica ao seu esporte. No versículo 10 ele usa aqui duas palavras, que na versão ARA vai estar traduzida como labutamos e esforçamos. Essa palavra aqui era um termo esportivo que dá-se a origem da palavra agonizar. É daquele atleta que ele está em seu esforço máximo, tentando buscar grandes resultados, contraindo seus músculos, dando o seu melhor para vencer uma prova. Mas o que nos leva a compreender aqui que a vida cristã, nutrir uma vida de piedade, não é nada fácil. Você sabe disso, eu sei disso. Nutrir uma vida piedosa, o apóstolo Paulo está nos levando a entender aqui, que não é algo que se faz no automático. Não é algo que é natural do ser humano, não vai ser, se nós estamos esperando nutrir uma vida de piedade, esperando acordar pela manhã, e ser algo natural nosso, não vai acontecer. É necessário uma decisão. Nutrir uma vida piedosa é necessário ter uma escolha intencional. Exige disciplina de nós como cristãos. Exige compromisso, perseverança. E se você, assim como eu, às vezes sente esta falta, desta busca pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, essa palavra é para mim e é para você também. Se você sente que essa disciplina dessa vida devota ao Senhor é um desafio a ser vencido na sua vida, creio que essa mensagem virá de encontro ao seu coração, nos fortalecendo para vivermos finalmente uma vida devocional constante. Esse é o anseio do coração de Deus para nós, amém? Por isso nós vamos partir agora de entender como que significa esse treinar a piedade. Eu fiz questão, não é porque eu gosto de correr não, mas é que eu coloquei ali algumas figuras de corrida para estimular os nossos irmãos e irmãs aqui a corrida, essa arte tão linda que é correr, uma das mais antigas, tá bom? Treinando para a piedade. O primeiro ponto é treinar a piedade, é alimentar-se da palavra. No versículo 6, Paulo orienta aqui a Timóteo a se alimentar com a verdade, rejeitando que as fábulas profanas presentes naquela era, naquele contexto, os falsos ensinos. Os falsos mestres é que eles gostavam de introduzir novidades estranhas. Eles gostavam de falar sobre as escrituras, mas colocavam ali algumas coisas que o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes chama de esquisitices. Nós estamos cheios de esquisitices por aí, não é verdade? É só abrir a internet, hoje qualquer um tem acesso a um celular, a uma câmera, a um microfone, e ele fala o que ele quer. E por não conhecermos a verdade, muitos de nós caímos nessas mentiras do diabo. Como vimos aqui semana passada, que a receita para essa distração que estamos vivendo hoje
é a própria palavra, que funciona como um farol, que nos impede de naufragar nessas heresias e falsos ensinos presentes nos dias de hoje. Por isso, igreja, nós precisamos sair daqui nessa manhã, entendendo e compreendendo a necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus. E quando eu falo alimentar aqui, não se trata apenas de lermos a Bíblia, como lembrou bem aqui o pastor Emerson, sobre o nosso plano de leitura. E às vezes a gente lê uma leitura tão rápida que a gente nem para meditar. A leitura aqui é permitir que a palavra ela não fique apenas no campo da razão ou das ideias. Fazemos os nossos planos de leitura, nós precisamos parar tudo o que estamos fazendo, precisamos parar com essa ideia de colocar apenas algo para ouvir a Bíblia, quando na verdade nós deveríamos parar o que estamos fazendo e meditar nela. E às vezes fazemos isso e não levamos a sério, porque achamos que a Bíblia trata apenas de um instrumento de informação. Eu estou me informando sobre a Bíblia. Entendemos e enxergamos a Bíblia simplesmente como um instrumento que vai tirar as nossas curiosidades teológicas. Provavelmente na sua caminhada cristã você teve que lidar com algumas dificuldades, algumas dúvidas teológicas. Você vai na sala pastoral, você procura o seu líder de célula e você faz algumas perguntas e talvez a sua leitura bíblica se resume apenas àquele tema. Por isso hoje nós vemos muitas pessoas fazendo leituras frias, vazias, que no máximo tocam a nossa mente, quando na verdade a palavra do Senhor precisaria vir de encontro com o nosso coração e ser guardada no nosso coração, como diz o salmista. Porque quando nós guardamos a palavra no nosso coração, isso nos evita de pecar contra o Senhor. A palavra de Deus não é apenas informação. A palavra do Senhor, ela transforma, ela liberta, ela restaura, ela nos mostra o caminho, ela nos faz desviar de todos os maus caminhos e nos faz nos ser parecidos cada vez mais com o próprio Deus. Infelizmente nós temos visto a leitura da Bíblia como ainda uma obrigação. Olhamos para a Bíblia, ela olha para nós, e eu olho para ela e eu sei que eu preciso lê-la, porque isso ainda soa como uma obrigação no meu coração. Isso acontece porque infelizmente não compreendemos ainda a importância da palavra de Deus para nós, para nutrir a nossa vida com Deus. A Bíblia ela não deve ser olhada para nós ou enxergada por nós como um instrumento de obrigação, não. Ela é sustento essencial para a nossa alma. O grande pastor Mark Lloyd Jones, ele nos aconselha que a Bíblia é o próprio alimento que Deus providencia para a nossa alma. E ele também diz que que a Bíblia é esse maná providenciado para alimentar não somente a nossa alma, mas como todo o nosso ser. Quando vemos isso nós precisamos começar a passar a olhar a Bíblia como um alimento que Deus proporcionou para nós. Temos visto pessoas correndo atrás de profecias, das chamadas irmãs do coque, quando na verdade falta para nós nos debruçarmos na palavra e alimentar a nossa alma. Essa é a maior revelação que o ser humano já teve, é a própria palavra de Deus. Leiamos a palavra, meu irmão e minha irmã, para conhecermos mais ao Senhor. Quando lemos a Bíblia, nos aproximamos de Deus, conhecemos mais a Ele. E quando nós nos conhecemos mais a Deus, passamos a sermos transformados, ou seja, passamos a ser parecidos com o Senhor, nos tornamos pessoas piedosas.
é ouvindo a voz de Deus, através da palavra, que nós seremos transformados de glória em glória. É só por meio da palavra. Charles Spurgeon, considerado um dos grandes pregadores, chamado príncipe dos pregadores, em seu livro Cultivando a Piedade, ele diz: o verdadeiro treinamento da piedade acontece quando permitimos que a palavra de Deus nos examine. Às vezes falta isso para nós. Olharmos para a Bíblia, lermos ela e permitirmos que ela nos examine. E ao sermos examinados pela Bíblia, já te adianto, nós seremos confrontados. Há algum tempo aqui o pastor Emerson pregou e disse que a Bíblia, ela nos confronta muito mais do que nos consola. Ela é um instrumento que corta a nossa alma, o nosso coração, transformando. Quando ela nos confronta e somos confrontados, examinados pela Bíblia, somos levados. Quem aí nunca chorou no seu quarto pedindo perdão pelos seus pecados? Porque você acabou de ler um texto bíblico e aquele texto veio de encontro com aquilo que você estava vivendo, que você estava fugindo da vontade de Deus. Por vezes, nesse processo de sermos examinados, seremos levados pelo Espírito Santo a uma busca de santidade. Esse olhar introspectivo precisa ser algo recorrente na nossa vida, igreja. Esse olhar para dentro, esse examinar-se a si mesmo, precisa ser algo vivido dia após dia na vida do cristão verdadeiro. E ele segue dizendo: nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo está pedindo aqui para que Timóteo, ele alimente a igreja com as verdades da fé e da doutrina que ele tem seguido. Não é qualquer coisa, é aquilo que ele tem seguido. Paulo entendia aqui que o pastor, ele só seria capaz de conduzir o seu povo a um caminho que ele já trilhou. E aqui nos mostra a importância, mais uma vez, de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Pois o alimentar da palavra de Deus, ele vai preceder o ensino. Mas por vezes, nós temos visto essa ordem sendo invertida, na verdade. Nós vemos com muita frequência, muitos querendo ensinar sem antes aprender. Nós como igreja queremos ensinar o mundo a viver de acordo com a palavra, mas nem nós mesmos conhecemos a palavra. Antes de nos alimentarmos, ou antes de alimentarmos os outros, nós precisamos alimentar a nós mesmos. Primeiro somos estudantes, precisamos entender isso. Primeiro somos estudantes, e só depois nos tornaremos aptos a ensinar. Só ensina bem quem primeiro aprende. Só pode dar aquele que recebeu primeiro. E essa verdade não se aplica apenas ao âmbito religioso, a uma igreja, a um líder de célula, a um pastor, mas isso se aplica também dentro da nossa casa. Tem lugar mais legal e mais gostoso de poder compartilhar a palavra do que dentro da nossa casa? Mais fácil. Você não vai ter ninguém para te impedir, você é o responsável por aquele lugar. Mas talvez seja o lugar que nós cristãos mais negligenciamos o compartilhar da palavra. O âmbito familiar é fundamental, e Timóteo, esse a qual o apóstolo Paulo escreve, é um grande exemplo. Você vê que a sua mãe e a sua avó foram fundamentais para a sua formação cristã. Por mais que o apóstolo Paulo lhe deu ensinos sobre liderança, sobre como conduzir uma igreja, quem sabe formou ele como pastor, a base do evangelho de Timóteo foi dada em casa. E quando olhamos para esta verdade, vemos aqui talvez um dos grandes problemas instaurados dentro das nossas famílias. Pais que a primeira coisa que se preocupa é se o filho vai torcer para o mesmo time que ele torce.
Tadinho do meu filho, eu fico com dó dele. Eu torço para São Paulo, gente, é derrota atrás de derrota. Eu cheguei ao ponto, pastor Hermes, de comemorar gol do time adversário, e ele fala, vamos São Paulo. Tadinho quando ele começar a entender que já foi a época. Pais que se preocupam apenas em transmitir para o filho os seus hobbies prediletos. Quando meu filho crescer, ele vai saber pescar igual eu. Ou vai gostar de uma carne mal passada igual eu. Amém? Pastor Pedro aprendeu comigo, pastor Pedro. Agora você tá fera. Mas o grande problema são pais que não se preocupam em apenas antes aprender a palavra, para depois transmitir para os seus filhos. E o grande problema que acontece é que nós fazemos isso porque existe a igreja. Aí nós terceirizamos a educação cristã dos nossos filhos para o pastor Alisson. Jogamos lá domingo, terça, vai ter o que demais aqui traz também, mas dentro de casa nós não paramos para falar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque nem nós sabemos. Como vamos ensinar de algo que nem nós conhecemos? Outro problema que impede isso é falta de tempo de qualidade. Alegamos falta de tempo para não compartilharmos as verdades, mas sentamos horas a fio para poder assistir séries, maratonar séries, jogar bola, e nada errado contra isso. O grande problema é quando essas coisas tomam um tempo tão precioso que é a formação das próximas gerações. E aqui eu quero me direcionar para os homens. Homens, você que é pai, ou você que quer ser pai, não fuja da responsabilidade que Deus concedeu a nós. Deus nos chamou não apenas para transmitir aos nossos filhos aquilo que nós achamos ser certo. Deus nos chamou como sacerdotes da nossa casa para transmitirmos o conhecimento da palavra dEle. E quando os nossos filhos tiverem acesso, serem expostos ao Evangelho, aí é trabalho do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence o ser humano de todo pecado. Isso acontece com os nossos filhos, mas é nossa responsabilidade transmitir o conhecimento para os nossos filhos. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Você está comigo aí? Segunda verdade, treinar para a piedade é sujeitar-se à exortação. Versículo 13 diz, aplica-te à exortação. Paulo, ele chama a atenção do jovem Timóteo aqui para que ele desse uma ênfase à exortação na igreja de Éfeso. Timóteo, ele não poderia fazer vistas grossas diante dos equívocos que estavam acontecendo ali. E é necessário, quando nós olhamos, tem pessoas que tremem as pernas quando ouvem a palavra exortação. É necessário enxergar a exortação como um elemento essencial para o exercício da piedade. João Calvino, um dos grandes reformadores, ele afirma em seu livro A Essência da Piedade, que a exortação ela é necessária porque o ser humano é naturalmente preguiçoso e precisa ser estimulado e encorajado. O ser humano não vai. Por isso que nós precisamos exortar as pessoas para ver que se pega no tranco. Mas é impressionante como quase nunca nós reconhecemos a exortação como uma disciplina espiritual, ou como um meio da graça de Deus para nos fazer crescer espiritualmente. Por vezes nós valorizamos a comunhão. Comunhão é muito bom, não é verdade? Tem gente que só aparece na cela no dia da comunhão, da confraternização. De tão bom que é. Está sumido, faz uma confraternização, você enche a sua cela. Comunhão é muito bom, mas nós ignoramos o fato de que a exortação, ela faz parte, ela é preponderante
da comunhão. E aqui eu estou falando de comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira porque existem as falsas comunhões. Comunhão não é apenas convidar você para um belo churrasco, comer um boi barão que está aqui, ó. Aquela carne gostosa, não é sobre isso. Comunhão não é apenas conversar no final do culto e saber que time que perdeu. Você quer saber, homem, no final de conversa você já descobre quem perdeu, quem ganhou, quem vai ser campeão, quem vai cair, tudo no final do culto. Comunhão não é apenas isso. Comunhão é vida na vida. Comunhão é ter conversas sinceras, é estar abertas àqueles puxões de orelha. Ouvir verdades que os outros não querem dizer. Na minha caminhada cristã, talvez as vezes que eu mais cresci na vida foram com os puxões de orelha que eu recebi das autoridades espirituais que Deus colocou sobre a minha vida. Está aqui, Vilmar, Alcebides. Pastor Emerson, algumas vezes chama a gente no gabinete, dá até medo. Brincadeira, pastor Emerson. Aquela brincadeira que a gente fala que a gente é verdade, né, Jefferson? Pastor Emerson é um amor, é um homem de Deus, um homem cuidadoso. Consertei, viu, pastor Emerson? Marli está ali também. A verdadeira comunhão, meus irmãos e minhas irmãs, ela vai nascer quando há exortação, sabe por quê? Uma verdadeira comunhão nasce de um ambiente sincero, onde você não fala apenas o que o outro quer ouvir, mas você fala aquilo que é necessário. Deus quer levantar pessoas aqui em nosso meio preocupadas não apenas em agradar ouvintes, mas que hajam como arautos do Senhor, que não tem medo de exortar. E aqui eu não estou falando de exortação que trata-se de falas desrespeitosas, desconectadas, de gente que quer tirar o cisco do olho do outro, mas não tira a trave do seu. Não é sobre isso. Até porque exortação, nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve aqui, significa encorajamento. A exortação, ela deve acontecer num contexto de cuidado, de pertencimento. A exortação não é apenas uma ferramenta, não é apenas uma opção, ela é uma ferramenta indispensável para nós como igreja. É necessário isso. Para que eu e você como cristãos continuemos vigilantes, motivados ao serviço de Deus, é necessário a exortação. Tem gente que foge de gabinete pastoral, igual Adão fugiu, tentou fugir de Deus no Éden. Se permita ser confrontado. E às vezes esse confronto acontece dentro de casa. Quer ver a exortação que funciona? Quando a porta do seu carro fecha, quando você está saindo de um convite, de um jantar que está todo mundo bonito, a hora que a porta fecha, a melhor exortação acontece ali. O homem começa a colocar um som, tenta fugir dos olhares da esposa, mas ele sabe que tem algo ali que ela vai falar. Não tem lugar que a exortação funciona mais do que dentro do casamento. Tempos atrás, eu e minha esposa, a gente estava lendo um livro, que o título desse livro é, deixa eu só lembrar aqui, A Família em Meio à Tormenta. E ele falava que o ambiente familiar é um ambiente onde o homem, ele é humilhado. Não, mas é num bom sentido, gente. É num bom sentido. Sabe por quê? A exortação ali funciona, porque não tem como você se esconder. Da igreja você se esconde. Você vê uns homens que são amorosos com todo mundo dentro da igreja, chega em casa é um turrão, nervoso, bravo. Cadê aquele homem que estava levantando as mãos e nada como condenação aqui, pelo amor de Deus? Mas a nossa vida em casa precisa refletir também aquilo que nós aprendemos aqui, que nós vivemos aqui, precisa ser uma extensão. Se permita ser exortado, sabe por quê? Porque isso é fundamental para nós treinarmos a nossa piedade. Terceiro ponto,
Treinar a piedade tem a ver com exercício dos dons. Olha o que ele diz: não te faças negligente com o dom que há em ti. Timóteo aqui havia sido ordenado pelos presbíteros, e eles impuseram as mãos, ele recebeu um dom, uma capacidade de Deus para o ministério. Mas por algum motivo que o apóstolo Paulo não cita aqui, Timóteo ele havia deixado de cultivar esse dom. Embora nós estamos falando de piedade, piedade se trata de algo que acontece no secreto, a piedade também ela deságua no serviço à comunidade da fé, ou seja, a piedade traz benefícios, não apenas para o cristão, mas ele também traz para a própria comunidade de fé. João Calvino, em seu livro, que nós já acabamos de citar aqui, da essência da piedade, ele diz que qualquer coisa, olha só, que recebemos livremente do Senhor, é nos dada para o bem comum da igreja. Enquanto nós aprendemos lá no primeiro ponto que a palavra, ela nutre o nosso ser, a nossa alma, o exercício dos dons, ele vai nutrir o corpo de Cristo. E é necessário. Pedro diz na sua carta, 1 Pedro 4,10, diz: servir uns aos outros, cada um que conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons e talentos que nós recebemos precisam ser empregados para o bem do próximo. Mas é tão triste quando nós olhamos para os dons e talentos e os enxergamos como algo que recebemos por direito. Ele é nosso. O que você fez para receber o seu dom? Não sei, mas é meu. E pelo fato de acharmos que os dons e talentos são nossos, a gente usa ele da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nós também deixamos de servir ou de colocá-lo em prática simplesmente por uma birrinha. Porque o pastor não falou do jeito que eu gostaria de ouvir. Vou sair do ministério. O dom que Deus nos deu não é seu. Nós somos apenas mordomos. Dom é dádiva de Deus. Dom não se pode negligenciar. Precisamos entender que os talentos são habilidades que não são propriedades pessoais. Nossos dons são talentos que Deus nos deu para a glória dEle. Os dons e talentos que você recebeu, seja ele qual for, é para a edificação do corpo de Cristo. E ai de nós, se nós negligenciarmos como Timóteo fez, nós seremos cobrados por isso. Precisamos abandonar, igreja, essa passividade. Comece a servir. Essa semana você tinha que procurar seu pastor de rede, seu líder de célula, e falar: eu preciso colocar os meus dons à disposição do reino. Eu preciso sair dessa passividade e voltar a ser não apenas um consumidor da fé, mas alguém que participa ativamente do corpo de Cristo. Quarto e último ponto: treinar para a piedade é cuidar de si mesmo. Treinar para a piedade é cuidar de si mesmo. Nesse ponto aqui eu gostaria de dar duas ênfases rapidamente, desse cuidado de si. A primeira que o apóstolo Paulo fala é sobre o cuidado do corpo. Versículo 8. Teve gente que vibrou aqui quando nós lemos esse versículo. O exercício físico é de pouco proveito. Eita glória! Gente, se nós cristãos não exercitarmos, não tem outra alternativa, porque a gente não bebe, mas a gente come maravilhosamente bem. Eu nunca vi gente cozinhar tão bem como crente. É maravilhoso. Pastor Jefferson, a gente vai fazer visita, o pastor Jefferson me ensinou isso aí. Você tem que começar a fazer, quando você vai fazer, ministrar a ceia para os idosos, cara, sempre tem uma mesa posta. Eu estou colocando as ceias assim, ó, em dias, terça, quinta, porque às vezes você marca 2, 3, você chega na última, só a graça.
Então, olha aqui, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Que fique bem claro aqui que Paulo ele não está condenando o exercício físico. Então, se você abrir um sorriso, quando você leu esse versículo, esquece, guarda esse sorrisinho. Amanhã você vai precisar ir para a academia normalmente. Esse versículo aqui, ele pode servir até de muleta para algumas pessoas. Pessoas que têm transferido a sua responsabilidade para o coitado do nosso irmão Jairo, tadinho dele. Os irmãos não entenderam o Alisson. Vocês conhecem o irmão Jairo ou não? Conhece ou não? O irmão Jairo, se ele se candidatasse, ele ganhava de tanta coisa boa que ele tem feito para o povo. Não é sobre isso. Não é sobre transferir as nossas responsabilidades. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que o grande problema surge quando o exercício físico ele deixa de ser algo bom, porque todo ídolo começa como algo bom para nós, uma necessidade, mas que toma o lugar que é de Deus. O grande problema aqui é quando o exercício físico, esse cuidado com o corpo, deixa de ser apenas um cuidado e passa a ser uma idolatria do corpo, da estética, da sensualidade. Paulo está nos encorajando aqui a enxergar as duas coisas. Eu não vejo o apóstolo Paulo pedindo para nós escolhermos entre um e outro, não é sobre isso, mas é colocar cada coisa no seu devido lugar. Exercícios físicos, eles são importantes, fundamentais, é um cuidado com o templo de Deus, templo do Espírito, que é o nosso corpo. Mas ele só se limita a esta vida. Mas a piedade, ela é proveitosa não somente nos nossos dias, mas também ela é proveitosa para a eternidade. Eu creio que Deus quer que eu e você pratiquemos ambos. Até porque um corpo saudável, ele pode ser muito usado por Deus. Dura-se mais anos, se for assim da vontade de Deus. E a segunda ênfase que o apóstolo Paulo fala sobre esse cuidado pessoal, é esse cuidado que exige também um olhar para nós, para os de dentro de casa. Olha o que ele diz no versículo 16: atende bem para a sua própria vida e para a doutrina. Paulo coloca aqui a sua própria vida antes de doutrina. Paulo, ele dá uma advertência aqui que serve para nós, sabe o quê? Porque nós às vezes, na ânsia de poder ajudar o outro, acabamos esquecendo de olhar para os nossos. Ocupamos tanto tempo cuidando dos outros, que acabamos esquecendo de cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa vida espiritual. Homens e mulheres que se preocupam tanto com o casamento dos outros, mas não nutrem o seu próprio casamento. Por isso é tão comum vermos líderes sendo expostos diante de uma comunidade, passando por divórcios, passando por falhas de caráter, de traições, porque infelizmente se concentraram muito em cuidar dos outros, e deixaram de cuidar de si mesmo. O apóstolo Paulo fala isso: aqueles pois que estão em pé, cuidado para que não caia. Deus deseja que nós edifiquemos aqueles que estão perdidos, sim, mas nós precisamos ser primeiro esse alvo da graça de Deus. Deus deseja primeiro operar em nós, para depois operar nos outros. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, sair daqui dessa manhã entendendo que Deus deseja que eu e você cuidemos também dos que estão perto de nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite, nessa manhã. Eu não quero que você saia daqui com o risco de achar que piedade é apenas uma lista de tarefas onde você dá um checklist. Não é sobre isso. Não trata-se de apenas um esforço para ganhar a aprovação de Deus. Porque nós precisamos sair daqui nessa manhã compreendendo que a verdadeira piedade não começa com força, mas ela começa quando nós nos rendemos ao Evangelho.
Cristo foi o único homem piedoso, perfeito. Nós somos treinados para ser parecidos com Deus, como foi falado aqui, mas somente Ele foi imagem e semelhança exata do Pai. Ele foi o único que foi imagem exata de Deus.